Olá pessoal, nós estamos iniciando mais um módulo, né? Neste módulo nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de matriz. Nós vamos estudar agora os sistemas lineares e determinante, tá certo? Nessa primeira aula, nosso objetivo é entender o que é uma equação linear e o que significa uma solução de uma equação linear. Então vamos lá. A definição de equação linear que está no livro didático de vocês diz o seguinte: a equação linear nas incógnitas, que são variáveis ou letras, como você deseja chamar, x1, x2 até o xn, isso aqui quer dizer que eu posso ter quantas variáveis eu quiser, né? Diferentes, né? Então, eu estou chamando aqui de x1, x2, x3 até um xn, mas poderia ser também para você mudar as letras x, y, z, k, t, as letras que você quiser, tá certo? É só para diferenciar essas variáveis, ok? É todo tipo de equação nesse formato. Eu tenho um coeficiente numérico A1, A2 e AN, ou seja, esses valores são números reais que nós conhecemos, e essas letras x1, x2 até o xn são as variáveis que eu vou ter na minha equação, e tudo isso é igual a um b, que a gente chama de coeficiente real, tá certo? Ou termo independente, como você preferir. Então, só para deixar bem claro, o que define uma equação linear? Uma equação linear ela vai estar escrita nesse tipo, então ela vai ter um número acompanhado de x1, mais ou menos, outro número acompanhado de x2 e assim sucessivamente, igual a um termo independente, um coeficiente numérico, como esse, só que ele está sozinho, né? Não tem variável, por isso que a gente chama ele de termo independente, né? E a observação que a gente tem que ter cuidado aqui ao definir o que é uma equação linear é que perceba que os expoentes das variáveis são todos iguais a 1. Eu estou com muita dúvida a respeito dessa definição. Vamos ver com calma alguns exemplos de equações lineares. Então, essa primeira equação aqui, é uma equação linear. Perceba que ela tem, x1, x2, x3, ela tem 3 variáveis e ela é igual a um termo independente. Então, é uma equação linear. Essa outra equação aqui também é uma equação linear. Perceba que ela chamou de x e de y, ela não quis chamar de x1 e x2. Ao lado das variáveis, eu tenho aqui termos numéricos, né? Coeficientes numéricos. E aqui, eu tenho um termo independente, que ele não tem nenhuma letra, ele não tem nenhuma variável, certo? Do mesmo jeito aqui, x mais y mais z igual a 1. Aí você pode me dizer, Vanessa, mas aqui, eu não estou vendo nenhum coeficiente numérico. Mas a gente sabe que quando não aparece o valor aqui, a gente sabe que isso significa que é um x, né? Só para não ficar poluindo a equação, digamos assim, a gente vai só colocando x, y e z, ou menos x, por exemplo, se tivesse o menos, seria menos 1, ok? Então, eu posso ter uma equação como essa. Ela é linear, Vanessa? É sim, Eu tenho as variáveis x, y e z. Ao lado da variável x, eu tenho o coeficiente raiz de 3, que é um número real. É irracional, mas é real. Aqui eu tenho menos 2 e aqui eu tenho um que não aparece. E é igual a um termo independente, que é o menos 1/5. Ok? Vanessa, essa daqui só tem uma variável, só tem o x1. Ela é também uma equação linear? É sim. Em nenhum momento na definição eu disse quantas variáveis ela precisa ter. Ela pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 20, 32 variáveis, tá certo? Agora, o que eu tenho que prestar atenção é nessa observação aqui, A equação linear é uma equação do primeiro grau. Ou seja, o maior expoente, que é aquele númerozinho que fica aqui em cima, tem que ser 1. Ok? Então, para a gente entender melhor isso, vamos resolver a questão 1, que está no livro didático de vocês, ok? Ela diz o seguinte: quais das equações seguintes podem ser classificadas como linear? Então, a única coisa que ele quer aqui é que você diga quais são as equações lineares. Então, para ser equação linear, eu tenho que ter a variável sendo multiplicada por um coeficiente numérico e um termo independente. E o maior expoente tem que ser 1, ou seja, ela não pode estar elevada a 2, a 3, a 4 e assim sucessivamente. Ou também a um número menor do que 1. Então, vamos lá.
tenho aqui, ó, A menos B mais C igual a 3, ó. Quem são as variáveis? A, B e C. O maior expoente não está nem aparecendo, e quando não aparece a gente sabe que é 1. Dessa equação é 1? É. Ela está igual a um termo dependente? Tá. Então ela é uma equação linear. Ok? Essa letra B, ó. Eu vou só arrumar a letra B, ó. Ela está escrita assim, ó. X mais 1 sobre Y igual a 4. O Y está aqui na parte de baixo. Vocês aprenderam lá no primeiro ano e também no ensino fundamental, quando estavam estudando potência ou equação exponencial, função exponencial, que quando eu tenho o y aqui embaixo, eu posso escrever desse jeito, ó, y igual a menos 1. Por quê? Ó, aqui embaixo 1 está positivo, o expoente, então ele subiu e ficou negativo, trocou de sinal, igual a 4. Perceba que eu disse que os expoentes têm que ser igual a 1. Eu não falei nada de menos 1. Então, nesse caso aqui, eu não tenho uma equação linear. Não é equação linear, essa letra B. Por quê? Porque eu tenho um expoente que é diferente de 1. Tá certo? Na letra C, ó, eu tenho x1, x2, x3, x4 igual a x5. Aí você diz, eita, Vanessa, eu acho que não é não. Porque eu não tô tendo termo independente, aquele número que fica sozinho aqui depois do igual. Ele não tá aparecendo aqui diretamente para você. Mas veja se você concorda comigo, ó. 2x1 menos x2, eu tô só repetindo, mais x3 menos x4. Aí olha aqui, ó. O x5, ele tá do lado errado, ele tá positivo. Então eu vou colocar ele lá do outro lado negativo, no primeiro membro. Igual, como não ficou ninguém aqui, ficou 0. Então eu tenho variáveis, todas com expoente 1, igual a um termo independente, que é o 0. O 0 também é um número. Então, a letra C também é uma equação linear, certo? A letra D. A letra D, de cara, a gente já tá vendo que não é. Por quê? Porque eu tenho expoente 2 aqui, ó. Tá todo mundo ao quadrado, então ela não é linear. Vamos para a letra E. Eu tenho A vezes B, AC, BC. Vanessa, você me disse lá que eu tinha que ter termos independentes. Não falou nada de eu multiplicar esses termos. Realmente, isso aqui não é uma equação linear. Os termos estão sendo multiplicados, né? As variáveis estão sendo multiplicadas, na verdade. A letra F, x menos y igual a 2. É uma equação linear? É sim, ó. Eu tenho a variável x, a variável y, o maior expoente é 1 e está igual a um termo independente. Então, é equação linear. A G, vamos analisar a G aqui fora. Desculpa. Ó, o y e o z tudo certo. O termo independente aqui. Vanessa, eu tô com dúvida nesse raiz aqui. Mas você disse que o raiz de 3 lá nos exemplos podia? Sim. Mas eu estava falando de coeficiente numérico. Aqui, o raiz está na variável. E aí, de volta, a gente vai olhar de novo lá, buscar, revisar as potências, tá certo? E lembrar que escrever raiz de x é a mesma coisa que escrever x elevado a 1 meio. Certo? Por que 1 meio, Vanessa? Aqui é como se tivesse o número 1. E aqui, como a raiz é quadrada, é como se o índice fosse 2. Então, é aquela velha história que o professor provavelmente disse. O 1 está na sombra, né? Ele está debaixo da raiz, então ele veio para o sol. O 2 está no sol e veio para a sombra aqui, debaixo do traço, né? Mais y mais 2z igual a 4. Então, ó, perceba que tem um carinha aqui que não tem expoente 1. Como ele não tem expoente 1, isso não é uma equação linear. Não é equação linear, certo? E a última letra eu tenho aqui, ó. Menos m, menos n, o p tá positivo, passa negativo, porque eu quero deixar todas as variáveis antes do igual e só o termo independente depois do igual, tá certo? Perceba que todos os expoentes são 1 e eu tenho um termo independente, então ela é, sim, uma equação linear. Então, eu tenho uma equação linear quando eu tenho as variáveis sendo multiplicadas por um coeficiente numérico, ou seja, letras sendo multiplicadas por números, né? Eu posso ter 1, 2, 3, n variáveis diferentes, que eu posso chamar de x1, x2, x3, ou de letras diferentes. E ela tem que ser igual a um termo independente. E o mais importante, o expoente de todas as variáveis tem que ser igual a 1, ok?
Então, espero que isso tenha ficado bem claro quando é que a gente tem uma equação linear. A partir de agora, a gente só vai trabalhar com as equações lineares. Então, nós só vamos trabalhar com essas equações que têm essas características que nós acabamos de estudar, tudo bem? Bom, agora vamos tentar entender o conceito de solução de uma equação linear, já que a gente sabe o que é uma equação linear. Mais uma vez eu coloquei aqui a definição que está no livro de vocês. Ela diz o seguinte: dizemos que uma sequência de números reais, então já está dizendo que a solução são números reais, que ele está chamando aí de alfa 1, alfa 2, alfa n, é solução dessa equação linear se, aí ele diz, quando eu pegar, né, os valores reais, ó, o que ele está fazendo? Ó? Ele trocou o x1 pelo alfa 1, ele trocou o x2 pelo alfa 2, ou seja, quando eu substituir esses valores na equação e continuar sendo igual ao termo independente, certo? Parece meio complexo como está escrito, mas a gente vai ver na prática que isso a gente já está habituado a fazer desde equação, quando a gente estuda a equação do primeiro grau, que também é uma equação linear, tá certo? Então vamos dar uma olhada em exemplos numéricos para deixar esse conceito bem claro do que é uma solução. Como é que eu verifico se uma determinada equação tem aquele par ordenado, aquele número, aquela tripla, quantos valores eu tiver como solução da equação. Então, ó, eu peguei aqui como exemplo o exercício 2 do livro didático de vocês, tá certo? Ele diz o seguinte: verifique se os pares ordenados abaixo são soluções da equação linear. Olha, eu tenho aqui, ó, x e y igual a 7. É uma equação linear, como eu já tinha dito. A gente nem precisa verificar mais agora. Todos os valores que a gente vai trabalhar são equações lineares. E ele está me dando um par, porque eu vou substituir um valor para x e um valor para y. O primeiro, já que é um par ordenado, representa o valor de x. E o segundo representa o valor de y. Para que eu verifique, ó, ele está pedindo para eu verificar se esse casal aqui, se esse par é solução desse sistema, o que é que eu vou fazer segundo a definição que a gente acabou de ler? Eu vou substituir o x por 2, vou substituir o y por menos 3, vou fazer a continha, se der igual a 7, que é o termo independente, significa que é solução. Se der um número diferente de 7, não é solução. Vamos ver se é. Então, eu vou só repetir aqui, ó, na letra A, 2x menos y igual a 7. Pronto. Então, vamos trocar agora o x por 2. Então, eu vou ficar com 2 vezes, né, ó, 2. Estou substituindo o x por 2. Menos y, que é menos 3. Número negativo eu vou colocar dentro de parênteses. E eu quero checar se isso é igual a 7. Então, eu vou colocar assim, só igual. Que eu vou verificar, né? 2 vezes 2 é 4. Menos vezes menos, mais 3. 4 mais 3 é 7, ó. 7 é igual a 7, ok? Então, eu substituí o x e o y e verifiquei que quando eu substituir esses valores, dá exatamente o termo independente. Então, no caso, eu digo que 2 e menos 3 é solução da equação, daquela equação linear, certo? Vamos fazer mais um para a gente entender, ó. Vamos fazer a mesma coisa com a letra B. Só que aqui na letra B eu tenho 2 e 7. Então, o primeiro é x e o segundo é y. Então, eu vou de novo repetir a equação aqui. 2x menos y tem que ser igual a 7. A equação linear que ele me deu na questão. Eu vou substituir o x por 2 e vou substituir o y por 7. E eu quero que dê 7. Se não der 7 é porque não é solução. Então, vamos lá. 2 vezes o x, que é 2, menos o y, que é 7. Igual. Não vou colocar igual a 7 porque eu quero checar se é. 2 vezes 2 é 4. 4 menos 7. 4 menos 7 é menos 3. Menos 3 é diferente de 7. Isso significa que o par 2 e 7 não é solução. Só é solução nesse caso se for igual a 7, que é o termo independente. Ok? E para finalizar, vamos fazer a letra C. Vamos lá, vou apagar tudo aqui. Na letra C, eu tenho 5 e 3. A minha equação é 2x menos y igual a 7.
o primeiro é x e o segundo é y. Então, eu vou substituir o x por 5 e o y por 7. Eu vou ficar com 2 vezes 5 menos y, que é 3, igual. 2 vezes 5 é 10. E 10 menos 3 é 7, ó. Deu igualzinho ao termo independente. Então, significa que 5 e 3 é solução da equação linear 2x menos y igual a 7. Então, perceba que não é nem complicado e nem diferente do que você já está acostumado a fazer. Quando eu tenho uma equação linear e eu quero checar, verificar, né, se um par, se uma tríplice, se um conjunto de valores é solução dessa equação, basta eu substituir esses valores e verificar se eu vou ter a igualdade com o termo independente, que é esse aqui que não tem nenhuma variável com ele, tá certo? Mas nós vamos resolver mais exemplos sobre solução de um sistema linear. Bom, agora nós vamos resolver a questão de número 3, também do livro didático de vocês. A ideia é a mesma, só que aqui eu não tenho mais pares, eu tenho triplas, né? Porque eu tenho 3 variáveis, né? Então, ele diz o seguinte: verifique se as triplas ordenadas abaixo são soluções da equação. Então, ele me dá a equação e quer que eu substitua esses valores para verificar se são soluções. No caso aqui, o primeiro valor vai representar o valor de x, de y e de z. Do mesmo jeito, se eu tivesse na equação x1, x2, x3, eu teria que o primeiro valor representa o x1, o segundo x2 e o terceiro x3. E assim sucessivamente, tá certo? Então, se você entendeu o conceito de solução de uma equação linear, eu peço que você pause o vídeo agora e tente resolver no seu caderno esses exemplos para que a gente possa conferir, tá certo? Então, vamos lá. Tenho certeza que você pausou aí o vídeo e fez todas as letrinhas e agora a gente só vai conferir, tá certo? Então, na letra A, eu vou substituir o valor de x por menos 1. Então, menos 1. Vanessa, número negativo dentro de parênteses. Pode ser, mas como não tem nenhum outro sinal aqui na frente, né? Tem que é o mais, mas não vai interferir, porque mais com menos é menos, eu vou deixar já assim, tá bom? Mais 2 vezes o valor de y, na letra A o y é 3, mais 4 vezes o valor de z, que é menos 1. Agora sim, eu vou colocar dentro de parênteses, porque tem esse número aqui, para que eu entenda que existe uma multiplicação. Igual. Eu quero que essa resposta dê 1, porque se for 1 é solução. Se der diferente de 1, não é solução, tá bom? Então, vamos fazer as operações agora. Eu tenho menos 1, mais 2 vezes 3 é 6. Aqui eu tenho um jogo de sinal, né? Como a gente está acostumado a dizer, porque eu tenho mais vezes menos, é menos. 4 vezes 1 é 4. Bom, não tem mais multiplicações, então agora é soma e subtração de números inteiros, né? Menos 1 mais 6. Então, fiquei com 5, positivo, mais 5, se quiser colocar o mais. Menos 4. Eu fiz essa parte, ok? Mais 5 menos 4 dá 1, ó. Deu exatamente o termo independente. Então, no caso, menos 1, 3 e menos 1 é solução da equação linear. É uma solução, certo? Vamos fazer a letra B. Então, letra B. Do mesmo jeito, ó, x mais 2y mais 4z. Eu tô só repetindo a equação que ele me deu aqui. No caso agora, deixa eu só trocar a caneta aqui, para facilitar para vocês. Eu vou trocar o x por 0, o y por menos 4 e o z por menos 1. Então, vamos lá. O x é 0. Mais 2 da fórmula, vezes o y. Quanto é que é o y agora? Menos 4, número negativo dentro de parêntese. Mais 4 vezes o z. Quanto é o z? Menos 1. Vamos ver quanto é que dá essa continha. 0. Multiplicação, ó. Mais vezes menos. Menos 2 vezes 4, 8. Aqui de novo eu tenho uma multiplicação, ó. Mais vezes menos. Menos 4 vezes 1, 4. Então, eu tenho, ó, menos 8 com menos 4, porque o 0 não vai interferir na soma e subtração. Então, eu fiquei, é como se eu estivesse devendo 8 e ainda fui lá e peguei mais 4 emprestado. Então, eu fiquei com menos 12. Ou, se você preferir, aquela regrinha que a gente está acostumado. Sinais iguais, repete sinal e soma os valores absolutos, né? Então, menos 12. Menos 12 é diferente de 1, é diferente do termo independente. Então, no caso, eu digo que 0, menos 4 e menos 1 não é solução.
da minha equação linear, certo? Então, vamos lá. Vamos continuar fazendo. Vamos fazer a letra C e a letra D. Apaguei aqui. Vamos para a letra C. Vou repetir a equação linear igual a 1. E agora, na letra C, o valor de x é 1, de y é 1 e de z é 1. Todo mundo é 1. Então, eu vou ter, ó, 1, estou trocando x por 1, mais 2 vezes 1, que é o y, mais 4 vezes o z, que é 1 também, igual. Se for 1, o resultado disso significa que... Deixa eu arrumar esse meu... Ficou com o lado contrário. Se for 1, significa que é solução. Se for diferente de 1, não é solução. Então, eu tenho 1 mais 2 vezes 1, 2, mais 4 vezes 1, 4. 1 mais 2 mais 4, a gente sabe que vai dar 7, né? 7 é diferente de 1. Então, nesse caso, a tripla 1, 1, 1 não é solução. Solução da equação linear, certo? E aqui a última letra, eu tenho o seguinte, de novo vou repetir, ó, x mais, deixa eu só apagar aqui. Aproveita e conserta esse 1 aqui. 2y mais z, eu quero que seja 4z, perdão, tem que ser igual, né? Então, vamos lá. No caso, eu vou substituir o x por 0, o y por 0 e o z por 1/4. 0 mais 2 vezes 0, é o y, mais 4 vezes 1/4, que é o z, igual. Qualquer coisa vezes 0 vai dar 0. Então, ó, isso não serve de nada e isso não serve de nada, porque é 0. Se fosse uma 0 mais 0, vai dar 0, né? Então, eu fiquei só com 4 vezes 1/4. 4 vezes 1 é 4. E 4 dividido para 4 é 1. Ó, 1 é igual a 1, que é o termo independente. Então, no caso, essa tripla 0, 0 e 1/4 é solução. Então, é só isso. Toda vez que você quer verificar se um determinado conjunto de valores é solução de uma equação linear, basta você aplicar esses valores à equação e verificar se é igual ao termo independente. Só isso, ok? Agora, a abordagem na questão não precisa ser sempre assim, verifique, teste, né? Aqui a quarta questão ele traz uma abordagem diferente envolvendo soluções de uma equação linear, mas não é difícil não. Ó, ele diz o seguinte, a equação linear 3x menos 2y mais z igual a 1 admite solução 1 menos 3m. Qual é o valor de m? Então, o que ele está te explicando, né? Então, o que ele está nos dizendo? Ele está dizendo para mim que esses valores, 1, menos 3 e m, é solução dessa equação. 3x menos 2y mais z igual a 1. Ou seja, pelo que a gente acabou de estudar, se eu aplicar o valor de 1 aqui no lugar de x, o valor de menos 3 em y e o valor de z eu vou substituir por m, isso tem que ser igual a 1. Ah, Vanessa, mas aí vai ficar uma letra. Justamente a letra que ele está te pedindo, ó. Ele já está dizendo que é solução, ele não está perguntando para você. Ele diz que isso é uma solução dessa equação. E aí, a partir disso, você consegue descobrir o valor de m. Então, vamos substituir. Se é solução, eu posso substituir sempre. Então, vou fazer 3 vezes 1, que é o valor de x, menos 2 vezes y, que é menos 3, mais z é m. Então, vou colocar m, ó, igual a 1. Vanessa, por que você já colocou igual a 1 e quando você estava verificando você deixava sem nada? Porque lá eu estava testando se era. Aqui ele já disse que é solução. Guarde isso. Às vezes a gente lê a questão e não consegue interpretar direito, mas quando ele diz para mim que está me dando uma solução da equação linear, eu já posso aplicar esses valores. Eu posso trocar o x, o y, o z pelos valores que ele está me dando, porque ele já afirmou que é uma solução, tá certo? Então, eu fiz isso. Aí aqui eu fiquei com 3 vezes 1, 3. Aqui eu tenho uma multiplicação, menos com menos, mais. 2 vezes 3, 6, mais m igual a 1.
Agora aqui eu só tenho uma variável, que é o m, que é justamente o que eu tô querendo saber. Isso aqui então é a equação do primeiro grau que a gente está acostumado. Deixa a letra de um lado e passa os valores numéricos para o outro. 3 mais 6 dá 9, mais m igual a 1. Só somei, ó. O 9 tá positivo, eu vou levar ele para o outro lado. Então vai ficar m igual a 1 menos 9. Ok? Continuando aqui do ladinho. M vai ser igual. Eu tenho 1 e estou tirando 9, eu estou devendo 9, eu fiquei com menos 8. Então, o valor de M é menos 8. Tá certo? Então, é uma aplicação sobre solução, só que é um pouquinho diferente. Ok? Bom, e para finalizar a aula, eu gostaria de resolver essa questão, uma situação problema, né? Geralmente, quando a gente pega esse tipo de problema, a gente escuta muito de vocês, assim, eu não sei fazer quando é problemazinho, tá certo? Mas se você entender o conceito do que é uma equação linear e de uma solução, você vai ver que escrever essas equações lineares não é complicado não, tá certo? Olha o que a questão diz. Para um jantar beneficente, foram vendidos convites de 80 e 120 reais por pessoa. A arrecadação obtida com a venda dos convites foi 25.200. Para aí. Então é como se eu estivesse convidando você para um jantar beneficente, uma festa, certo? E eu dissesse, vai ter convites que vão custar 80 e vai ter convites que vão custar 120, ok? No final, quando eu somei todo mundo que pagou, eu vi que eu tinha conseguido arrecadar 25.200. Isso tá claro. Aí o que ele quer? Letra A. Escreva uma equação linear. Ele tá pedindo só para você escrever a equação. Dizer qual é a cara dela. Relacionando as incógnitas. Incógnitas é um nome bonito para variáveis, para letras. X, número de convites de 80 e Y, número de convites de 120 vendido, 120 reais foram vendidos, com a arrecadação obtida com a venda dos convites. Então ele quer que eu escreva uma equação linear que explique essa situação. Só que ele mandou eu chamar os convites. Isso foi a questão que disse. De 80 reais de X. E os convites de 120 reais, ele mandou eu chamar de Y. Aí como é que eu escrevo uma equação para saber o total de dinheiros que eu recebi? Vamos fazer a seguinte pergunta. Se eu disser para você que entraram 10 pessoas pagando 80 reais, como é que você faz a conta para saber quanto você recebeu desses convites de 80 reais? Você não faz 80 vezes 10? Que é o preço dos convites vezes o total de pessoas que comprou? Do mesmo jeito que eu disser para você, olha, 25 pessoas pagaram 120. Então, você vai pegar 120 e vai multiplicar por 25. Que com certeza é melhor do que fazer 120, mais 120, mais 120, mais 120, 25 vezes, certo? Então, a gente já sabe que a operação que a gente vai utilizar aqui é a multiplicação. E isso também já fica evidente porque a gente sabe qual é a carinha de uma equação linear, né? Então, ó, a equação que define esse problema, eu posso escrever ela da seguinte maneira, ó. O total de pessoas eu não sei que comprou o convite, né, a 80 reais, X. Então, 80 vezes X, onde esse X é o total de pessoas que compraram esses convites de 80 reais, mais o total de pessoas que comprou o convite de 120 vezes 120, que é que eu vou ter o total que eu recebi de convites de 120 reais. E quando eu somar esses dois, que é tudo que eu arrecadei, o problema está dizendo que tem que dar 25.500. Desculpa, 25.200. Vou repetir, ó. Então, ele pediu para eu escrever uma equação linear que resume esse problema. Então, ó, eu não sei quantas pessoas compraram, quantos convites foram vendidos de 80 reais. Ele mandou eu chamar de X. Eu não sei quantos convites foram vendidos de 120 reais. Ele mandou eu chamar de Y. Mas eu sei que quando eu multiplicar esse total por 80, vai me dar o valor que eu recebi dos convites de 80 reais. Quando eu multiplicar Y, que é o total de convites que eu vendi, vezes 120, vai me dar o total de convites que eu vendi por 120 reais. E quando eu somar os dois valores, tem que dar o total de dinheiro que eu consegui arrecadar, que foi 25.200. Só isso. Mas, Vanessa, como é que eu vou resolver? Ele não está pedindo para você resolver. Ele está pedindo para você escrever a equação. Pronto, eu escrevi. Essa é a equação linear. Ok?
Agora vamos ver a letra B. Aí a letra B ele pergunta assim: é possível que o número de convites vendidos por R$80, que é X, tenha sido 45? Que pergunta estranha, Vanessa. Olha aqui, ó, vou voltar para minha equação. 80x mais 120 igual a 25.200. Aí ele está perguntando: existe a possibilidade de eu ter vendido 45 convites de 80, que é o X? Convites de 80 é o X. Para você testar se existe, é só você substituir, né? Vou substituir, ó, o X por 45. Mais 120y, que ele não me deu y, não falou nada dele, igual a 25.200. Como é que eu vou saber se é ou não é possível, Vanessa? Vamos fazer essa conta para achar o y, tá certo? Porque quando a gente achar o y, a gente vai olhando para a cara do y dizer se é possível ou não é possível, tá certo? Então nós vamos fazer aqui, ó, 45 vezes 80, 0, 40, tá? 4. 8 vezes 4, 32. 32 com 4, 36. Então eu fiquei assim, ó, com 3.600 mais 120y igual a 25.200. Equação do primeiro grau. Vou deixar a variável sozinha, ó. 120y vai ser igual a 25.200 menos 3.600. Fazendo essa subtração aqui, eu vou ficar com 120y igual, subtraindo, vai ficar 21.600. Então, y é igual a 21.600 dividido por 120. Mas, Vanessa, eu não estou entendendo por que eu estou fazendo essa conta. Por que você está fazendo essa conta? Porque ele está perguntando se é possível ter esse resultado de x igual a 45. Bom, para me testar se é possível, eu tenho que achar o y. Se quando eu fizer essa divisão der um número, né, de convites natural, ou seja, inteiro, né, no caso, porque eu não posso vender meio convite, né? Então tem que dar 10, 15, 20, 30, tem que dar números naturais, certo? Porque eu não tenho como vender 1,5 convites, né? Se der um número natural, é porque é possível. Se quando eu dividir der um número decimal, uma fração, alguma coisa desse tipo, que não é um número natural, certo? Então significa que não é possível. É isso que a gente está fazendo, ok? Então dividindo aqui, ó, eu vou ficar com... Só cortei os zeros. Eu fiquei com 2.160 dividido para 12. Fazendo essa divisão, você vai chegar a 180, certo? Então eu já sei que se x for igual a 45, o parzinho de solução, como a gente acabou de ver, né, que isso é um par ordenado, que é uma solução dessa equação, vai ser 45 e 180. Eu posso vender 45 convites? Posso. Eu posso vender 180 convites? Posso, né? É um número natural. Então, sim, está respondendo. É possível, sim. No caso do 45. Aí ele faz a pergunta agora, e 65? Vamos fazer do mesmo jeito, ó. Eu vou apagar tudo que eu fiz aqui, ó. E ao invés de usar 45 no X, nós vamos testar agora o 65. Para ver se também é possível. E como é que eu sei que vai ser possível, Vanessa? Vai ser possível porque quando a gente chegar lá na divisão, tem que dar um número natural. Ou seja, não pode dar um número quebrado, porque eu não posso vender 2 convites e meio, tá certo? Então agora nós vamos trocar o x por 65. Então eu vou ficar com 80 vezes 65. Eu tô trocando o x por 65 e tô repetindo o resto, tá certo? Igual a 25.200. Então, vamos fazer essa conta. 80 vezes, vou fazer aqui do ladinho, 65 vezes 80, dá 0, 40, tá? 4, né? Dá 48, 8 vezes 6, com 4, 52. Então, 5.200. Mais 120y igual, tô só repetindo, 25.200, ok? E agora? Agora a gente vai deixar a variável sozinha, certo? Então eu vou ficar, ó,
com 120y variável igual, eu tô só repetindo, 25.200, a gente resolve igual vocês estão habituados a resolver uma equação do primeiro grau. O 5.200 vai passar para esse lado negativo, e aí eu vou fazer essa subtração aqui. 120y vai ser igual, dá exatamente 20.000. 25.500 tira 5.500, ficou 20.000. Então, eu fiquei com y igual a 20.000 dividido por 120. Dá para cortar um zero, né? Eu fiquei com 2.000 dividido por 12, certo? E aí eu pergunto, se eu dividir 2.000 por 12, vai dar aproximadamente 166,66666 assim sucessivamente. E aí, existe a possibilidade de eu vender 166,666 convites? Não. Você vende o convite inteiro ou não vende, né? Você não vende um pedacinho do convite, né? Não tem como aqui, ó, tá o convite inteiro. Aí eu, não, eu vou vender para você só essa pontinha do convite. Não existe isso, tá certo? Por isso que nesse caso, para x igual a 65, não é possível, que é a pergunta que ele está fazendo. Por que não é possível? Porque aí o y não pertenceria aos números naturais. Ele não seria um número correspondente a um convite, pelo menos, inteiro. Tá certo? Então, quando a gente tem equação linear, né, é muito parecido com o que a gente já estudou, até porque é também uma equação linear, né, equação do primeiro grau, lembra muito, né? Mas o que eu quero que fique fixo, que vocês tenham entendido no decorrer dessa aula, é que o que é uma equação linear e, principalmente, o que é uma solução de equação linear. Porque a partir de agora, quando a gente for falar sobre soluções, você já sabe o significado de uma solução de uma equação linear, tá certo? Eu aguardo vocês na próxima aula e até a